meio de transporte e estilo de vida saudável. Esses são os principais motivos que estimulam pessoas a trocar o carro ou o ônibus por uma bicicleta. Você vai conhecer os benefícios dessa rotina na reportagem de Flávia Souza e Meire Tomasi. O número de paulistanos que têm automóvel em casa subiu 10% entre 2013 e 2014. Apesar das políticas públicas implementadas com o objetivo de ampliar o uso dos ônibus, a migração para os carros continua forte. Um estudo mostrou que passou de 27% para 38% o número de pessoas que usam o carro diariamente ou quase todos os dias. As ciclovias chegaram com o intuito de melhorar esse trânsito caótico da capital paulista e 88% das pessoas aprovaram a ideia. O principal benefício assim, que você vai observar é que você vai poder se deslocar num tempo menor. Se você vai fazer uma viagem pequena. Eu já vi alguns depoimentos, alguns exemplos de algumas pessoas falando na internet, em outros locais. Eu falando assim, olha, eu saía de carro para fazer um deslocamento pequeno aqui, gastava de 30 a 40 minutos, agora eu faço em 5, 10. Então ele ganha esse tempo. E vai de bicicleta, quer dizer, vai fazer exercício. Porque na bicicleta a única energia que se gasta, despende é a energia do seu corpo, a sua energia. Tipo, se você precisa estar bem para você poder andar com a bicicleta. E com isso você entra num ciclo virtuoso. Tá? Na medida também que ele deixou o carro em casa, ele deixou de emitir poluentes. Então ele são menos poluentes naquele caminho, então ele também vai respirar um ar melhor. Então ele continua sendo um ciclo virtuoso. Por isso que o principal benefício, eu acredito, que é aquele que vai trazer para a nossa saúde. Além dos benefícios que ele pode trazer também para o trânsito de uma forma geral. Ao longo dos anos, a cidade de São Paulo foi muito pensada para o carro. Por ter o planejamento sempre voltado para o sistema viário de carros e pessoas, chegou um momento em que a cidade travou com congestionamento. Desde 1982, as ciclovias sempre foram vistas e projetadas num formato de lazer. A partir de 1995 e 96, a ideia de ciclovia como mobilidade ganhou força. As cidades em diversas partes do mundo, como Amsterdã, na Holanda e Nova York, nos Estados Unidos, começaram a se transformar e aderir às ciclovias como meio de transporte e mobilidade. E por que não trazer isso para São Paulo? Para as pessoas poderem trabalhar, poder usar para o lazer, poder usar para a educação, poder usar para outras coisas. Então se formatou, nós tínhamos já montado desde 2010, a partir do Departamento de Planejamento Cicloviário, né? Já se tinha uma ideia de construir esse plano de uma rede cicloviária para a cidade de São Paulo, chamada de vias cicláveis. E São Paulo começou a estudar como é que isso se dava no restante do mundo. Fomos ver a de Buenos Aires, fomos ver a de Nova York, fomos ver a de Amsterdã e começamos a aproveitar, a aprofundar, conversar com os técnicos e ver qual o sentido que faria para nós aqui na cidade. E aí já no final do ano passado, no começo desse ano, a gente começou a pensar no modelo para São Paulo. No final de 2013 e no começo de 2014 foi pensado o modelo que teriam as ciclovias da capital paulista. O principal objetivo foi fazer um novo meio de transporte público que interligasse pontos de interesse, como os terminais de ônibus, estações de metrô, estações de trem, áreas comerciais e áreas de educação. Um percurso de até 7 quilômetros entre um ponto e outro para facilitar o deslocamento do ciclista. O ideal seria que nós pudéssemos criar uma via segregada, separada dos demais modos. Ocorre que São Paulo não tem mais espaço para tirar. O carro roubava o espaço do pedestre. Então as calçadas estreitavam, as ruas alargavam, mas se tornavam locais mais inseguros e menos atraentes até para que nós pudéssemos tocar nossa vida menos saudáveis. Aí se propôs, neste momento então, um modelo que pudesse ocupar o leito viário, reocupar. E fazer essa integração entre essas áreas, utilizando esse leito viário. De preferência sempre de um lado da via onde estivesse usando estacionamento. Uma das principais estratégias de gerenciamento de uma empresa é o acompanhamento do proprietário. Estar na porta do comércio, apertar a mão do cliente no atendimento, traz bons resultados para o próprio negócio. O diretor da ACIP, Ricardo Garcia, traz mais dicas na entrevista de hoje com o comentarista José Carlos Cataldi. O Ricardo Garcia é dirigente da Associação Comercial Industrial de Pindamonhangaba e está passando para a gente aqui uma coisa importantíssima, né?
Como você tira o S da crise? CRI, né? Muito bom. Nós tínhamos deixado aqui no ar uma inquietação com relação ao setor metalúrgico, que é pujante aqui na nossa região do Vale do Paraíba, mas ainda antes de tocar nesse assunto, eu queria falar sobre um outro tópico aqui da sua cartilha. Procure estar mais presente em sua empresa. Eu já morei no Pantanal Mato Grossense, lá o pessoal vende boi a hora, é impressionante, abre a porteira, 3 horas de boi, aí vai. Agora, eles têm um negócio que eles falam o seguinte: o olho do fazendeiro é que engorda o boi. Você está falando aqui que o cara tem que estar presente na empresa. Eu acho que tem tudo a ver com esse paralelo que eu fiz aqui, lá do gado do Pantanal, hein? É justamente isso, Cataldi. Muito bem, muito bacana o seu exemplo. Porque a gente repara que normalmente os proprietários daquele comércio, etc., eles estão assim um pouco acomodados, né? E a gente repara que eles estão ali sempre dentro do seu estabelecimento, mas numa mesinha lá no fundo, ou no seu escritorinho escondido, e poucas vezes ele vai até o balcão, ele vai até o salão, vai até o atendimento, né? Então, a nossa sugestão aqui é justamente para isso, para que ele vá até o salão, vai cumprimentar o seu cliente, né? Apareça mais, esteja mais presente, inclusive com o seu funcionário, né? O patrão está lá escondido e fica complicado, né? Ainda mais no dia de hoje, aí, com o celular, etc. Então, é bom ficar mais presente, mais de olho, né? É outro tópico que vocês estão colocando aqui, celulares e tablets, né? Utilizar a tecnologia em favor do negócio. Exatamente. Esses aparelhinhos vieram para tomar conta de fato mesmo. Mas você tem que saber usar dessa ferramenta, né? A gente repara, Cataldi, que no comércio você vai ver funcionários aí de cabeça baixa ali, conversando com algum amigo, alguma pessoa, e ele não repara que o cliente entrou no estabelecimento, né? Então, nós temos 2 problemas. Primeiro que é muito deselegante isso, né? É muito chato, né? Já aconteceu comigo, por exemplo, eu achei muito deselegante da parte do vendedor. E a segunda é o seguinte, pode até trazer um problema para aquele vendedor, né? Você vai acabar afastando ele por uma LER, né? Uma lesão, né? Então, a sugestão aqui é um pouco mais radical. Tem muita gente que fica aí com o braço imobilizado, porque fica o tempo todo... Isso dá um esforço repetitivo. Né? Exatamente. Aqui a sugestão é um pouco mais radical, que se esse aparelho não for a ferramenta de trabalho para o estabelecimento, é que deixe guardadinho e no final do expediente o funcionário vai lá e pega e faz uso dele. Utilize campanhas promocionais para aumentar a venda, né? Agregar valores, isso... Exatamente, Cataldi. Nós lá da Associação Comercial, nós temos um cuidado muito grande com relação às campanhas. Agora, nós sorteamos o ano passado 6 motos aqui na cidade de Pindamonhangaba. Sortiu um efeito maravilhoso. Então, a sugestão aqui, para que você faça uso dessas campanhas, pega o cupom, preencha, coloca na urna, etc. E o seu vendedor cobre o cliente daquele cupom, faça valer a pena esse prêmio, né? Dá uma ênfase no seu... Muitas vezes o cliente, o proprietário da loja engaveta esses cupons e não oferece para o seu cliente. Esse é o mimo que a gente fala, inclusive, na cartilha, né? Então, usar dessas ferramentas que é muito importante. Ricardo Garcia, acredite no seu potencial. Seu conselho para quem está vendo a gente agora. Como é que o cara faz para acreditar no potencial dele, ele que está lá com teto baixo, poucas vendas? Exatamente. Eu acredito o seguinte, nós acreditamos que você tem que ser... Você é a diferença que você quer ver no outro, né? Você tem que ser melhor a cada dia. A reação em cadeia é uma coisa extremamente complicada. Nós estamos numa região preponderante, né, de atuação metalúrgica. Temos só em Pindamonhangaba 3 siderúrgicas, mais uma reciclagem maior da América Latina em alumínios, né? Todas essas latinhas acabam saindo dessa reciclagem que é feita aqui. A latinha de refrigerante, essas coisas. E é um setor que está bastante prejudicado, né? A siderúrgica do Rio demitindo, a siderúrgica lá de Cubatão demitindo. Isso produz uma reação em cadeia que vai chegar ao comércio. Exatamente. Como é que vocês estão enfrentando isso? Exatamente. Essa crise que nós estamos enfrentando aí é o que você bem falou. Nós estamos pagando a conta, né? Então, justamente, você tem que cercar de ferramentas, você tem que criar oportunidades, né? Eu tenho um ditado que é o seguinte,
enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? É verdade. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades, criar, e é um momento para a gente levantar, né? Levantar da cadeira, levantar o bumbum da cadeira e fazer algo diferente, fazer acontecer. Porque, claro, vão sobrar no final aqueles que tiveram alguma oportunidade ou conseguiram alavancar de uma forma criativa. Aproveitaram a oportunidade. Exatamente. No momento que passou o bonde e embarcou, para não perder o bonde da história. Exatamente. Ricardo Garcia, foi formidável ter você aqui. Muito obrigado. E parabéns pela iniciativa sua e da sua associação comercial, enfim, né, de tirar o S da crise. Crie! Com a crise econômica, muitas empresas cortaram despesas e o quadro de funcionários. Mesmo com um cenário difícil, é possível listar algumas profissões que serão requisitadas esse ano. Marketing digital e o setor de logística são algumas das áreas que vão oferecer mais vagas em 2016. Estudo aponta que mais de 50% dos brasileiros estão mudando o hábito na hora de comprar. A pesquisa por preços menores e a redução dos gastos são decisões cada vez mais comuns no país. Motociclistas são maiores vítimas de trânsito no Brasil. Quase 50% das colisões nas estradas envolvem motos. Essas foram as informações dessa edição. Você pode rever tudo em repórtersetorial.com. Acesse. Visite também nossa página no Facebook e o nosso canal no YouTube. Um abraço para você e até o nosso próximo encontro. Tchau! Olá, chegou a hora de você ficar mais informado. Pontualidade e mais informação. Credibilidade e mais cobertura. Precisão e mais inclusão social. Imparcial e mais dinâmico. Bem-vindo ao Repórter Setorial. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.